Boa noite a todos e todas. Antes de começar a falar um pouquinho aqui o que é o terceiro setor, vocês já viram que na minha oração eu já fiz uma relação, né, do terceiro setor propriamente, ou da ação social da igreja relacionada ao reino de Deus. Então, antes de entrar, eu acho que vale a pena, talvez até esteja invadindo um pouquinho o campo do Gerson, mas eu acho que totalmente, né? Totalmente. Vou fazer como o Flamengo vai fazer hoje com o Corinthians, né? O Brasil hoje é Flamengo. Eu entendo, né, assim, quando eu falo de terceiro setor, ou quando eu vou falar de políticas públicas, ou quando eu vou falar de direitos humanos no campo secular, a gente tem um viés. Mas se eu vou falar de terceiro setor, eu vou falar de direitos humanos, vou falar de políticas públicas como pastor ou como cristão, aí eu tenho que pensar num outro viés, numa filosofia. E qual é a filosofia, qual é a base que a gente, de onde nós partimos para falar de terceiro setor? É o reino de Deus. O reino de Deus, ele vem pedindo, a partir já do discurso de Jesus, justiça. E o terceiro setor é um caminho dos mais interessantes, dos mais ricos, dos mais desafiantes para a igreja do Senhor Jesus, para levar a justiça do reino de Deus. Quando eu penso em evangelho, eu penso em políticas públicas. Por que não? Por quê? Porque o evangelho pertence ao reino de Deus. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando de política. É impossível enxergar o reino de Deus como apolítico, fora da política. É contraditório, né? Se você falar reino, você está falando que existe algum tipo de poder que reina. Você está falando que alguém domina, que alguém tem o poder nas suas mãos nesse reino. E que esse poder ele se manifesta de alguma forma. E qual é o poder do reino de Deus? É o amor. E como é que esse amor ele opera no reino de Deus? O discurso básico de Jesus em relação a esse poder que opera, que é o amor, na fala ou no discurso de Jesus, basicamente, tá? Estou assim, sendo bastante simplista até, mas eu acho que vale a pena, nesse momento, ser simplista. No discurso de Jesus os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O terceiro setor ele tem esse caminho. O terceiro setor é um caminho cristão. O terceiro setor, ou o incentivo a uma ação social, é um caminho do amor cristão, independente se o sujeito confessa ou não o cristianismo. Agora, se isso é um caminho cristão, nós que somos cristãos, o que estamos fazendo? Mas acho que isso é um desafio, uma provocação, que a gente pode fazer um pouquinho mais, né, para frente. Vamos entrar um pouquinho, entender o que é o terceiro setor, né? Bom, por que terceiro, né? Porque o primeiro setor é o governo. É aquele que é responsável pela ação ou pelas políticas que nós denominamos públicas. Isso já é uma exigência, né? A gente esteve aqui num dos dias falando sobre os direitos humanos, né? Relacionado principalmente à questão do aborto. Então, nos direitos humanos, as políticas públicas é uma responsabilidade dos governos, do Estado, né? Então, por isso nós dizemos que essa ação social, essa política pública que possa dar conta das necessidades da sociedade é uma responsabilidade governamental, mas é uma responsabilidade do Estado. Então, o primeiro setor é o governo. Então, ele é o responsável principal pelas questões sociais. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Não significa que o privado não possa entrar também no setor social.
Tanto que existem as parcerias governo e entidades privadas para dar conta também das questões sociais. Com a falência do Estado, e isso a gente pode ver aí na história, né, da política, ou na história do Estado moderno, com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, fazer o Estado entrar assim de forma mais pontual, né, através das instituições que compõem o chamado terceiro setor. Então, o Estado não consegue, por exemplo, dar conta da educação. O Estado não consegue dar conta da saúde. O que fazer? Bom, você tem um segundo setor, que seria o setor privado, que pode ajudar nessas áreas. Agora, como é que esse setor privado ajuda? Ele precisa de alguém que possa fazer essa ponte. Ele precisa de alguém que possa fazer essa, como é que eu diria, esse momento intermediário entre o Estado e a sociedade. E como é que é feito isso? Com o terceiro setor. Então são as entidades que vão ajudar, né, ou conseguir essa relação entre privado e público. Ou seja, o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público, em qualquer área que o governo deveria estar. Mas o governo, às vezes, também está presente pelo terceiro setor, não é só mais o privado. Faz a ponte, mas também representa, de alguma forma, ou uma entidade privada, ou às vezes até o próprio governo. Eu separei aqui alguns, tem várias, né, instituições e terceiro setor. Eu separei as principais. Então nós temos fundações, são as instituições que financiam o terceiro setor, fazendo doações às entidades beneficentes. No Brasil temos também as fundações mistas, que doam para terceiros e ao mesmo tempo executam projetos próprios. A fundação propriamente é aquela que compõe os fundos, né? É aquela que vai compor os fundos que vão ser utilizados nessas políticas ou nesse terceiro setor. A fundação, muitas vezes, é aquela que consegue as parcerias, né? Tanto no espaço privado como no espaço público. Então, por exemplo, as fundações conseguem, por exemplo, dinheiro com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, né? Consegue adquirir essa composição de fundos, e é ela que ou viabiliza com que organizações não governamentais ou entidades beneficentes possam fazer ou cumprir os seus projetos sociais, ou elas próprias criam suas entidades beneficentes e pegam esse dinheiro, né, esses fundos, e aplicam na sua entidade beneficente para aplicar nas suas políticas públicas ou nas ações sociais. Entidades beneficentes, que é o mais comum que nós temos nas igrejas, por exemplo, né? As igrejas têm muito as chamadas entidades beneficentes. Nós temos algumas fundações, mas olha, eu não disse aqui, mas onde geralmente dá mais problema é em fundação, porque ela está mexendo com dinheiro. Então, se ela não tem um estatuto, se ela não tem uma prestação de contas muito clara, você pode ter certeza que tem dinheiro entrando em algum lugar, entrando em algum buraco, em algum ralo aí, né? E que às vezes a gente fica sabendo depois, sejam elas fundações de cunho cristão ou fundações qualquer outra, tá? Entidades beneficentes são as mais comuns. Então, são as operadoras de fato, cuidam de carentes, idosos, meninos de rua, drogados e alcoólatras, órfãos e mães solteiras, protegem testemunhas, ajudam a preservar o meio ambiente, educar jovens e adultos, profissionalizam, doam sangue, merenda, livro, sopão, etc. Vocês podem imaginar. Tá? Entidades beneficentes, então, são aquelas entidades que qualquer setor da sociedade pode criar uma entidade beneficente. Por exemplo, uma associação de bairro pode criar uma entidade beneficente.
um grupo que pertence a algum clube pode criar uma entidade beneficente. Uma igreja pode criar uma entidade beneficente. Não é muito difícil criar uma entidade beneficente que possa fazer ou operar a sua ação social. Tá? Depois a gente até pode destrinchar um pouquinho melhor como é que isso é feito, né? Então, abrir um pouco mais como é que isso é feito. E as organizações não governamentais, ou ONGs. Então, nem toda entidade beneficente ajuda prestando serviços a pessoas diretamente. Uma ONG que defenda os direitos da mulher, fazendo pressão sobre nossos deputados, está ajudando diretamente todas as mulheres. Então, uma ONG pode fazer isso, por exemplo. Ela não necessariamente precisa agir diretamente com o público-alvo. Ela pode agir em termos de busca de direitos, ela pode agir em termos políticos, né? Agregar forças políticas, agregar nomes que vão dar autoridade para um movimento, por exemplo. Vamos lembrar aqui, por exemplo, uma ONG como o Greenpeace. O Greenpeace, ele tem um lado de ação mesmo, ação direta, mas o lado mais forte do Greenpeace não é a ação direta. O lado mais forte do Greenpeace é a sua mobilização política. A mesma coisa, por exemplo, nós temos ONGs relacionadas aos homossexuais. Algumas dessas ONGs elas agem diretamente, né, tanto com o público homossexual como fora. Mas uma boa parte delas, a força delas é nas relações ou nas articulações políticas. Nós temos ONGs evangélicas? Nós temos algumas, mas eu digo, nós temos ONGs evangélicas que procurem o direito do cristianismo ou do evangélico? Quase nada, né? Que a gente acha muitas vezes que a ONG não tem a ver com igreja, não tem a ver com espiritualidade. ONG também é chamado de advocacy groups, isto é, organizações que lutam por uma causa. O cristão não luta por uma causa. Só estou provocando, tá? Pessoas físicas. No mundo inteiro as empresas contribuem somente com 10%. Isso aqui eu diria até, esses números aqui são até assustadores, tá? A gente fica pasmado com isso. Mas no mundo inteiro as empresas contribuem somente com 10% da verba filantrópica global. Enquanto que as pessoas físicas, notadamente da classe média, doam 90% restante. No Brasil, a nossa classe média doa em média R$23 por ano. Menos que 28% do total das doações. As fundações doam 40%, o governo repassa 26% e o resto vem de bingos beneficentes, leilões e eventos. Então a força, né, da ação social está claramente nas pessoas físicas. Então, as igrejas, por exemplo, que a força é a pessoa física, ela tem essa possibilidade de criar sua própria entidade beneficente e dar conta do recado. Tá? Eu não sei se isso aqui eu digo agora ou se eu deixo para depois, etapas para elaboração de projeto. Eu acho que é melhor deixar para depois, né? Entra, fala um pouquinho do Gerson, né? E a gente deixa um pouquinho. Porque pode vir questionamento, bom, como é que eu faço então uma entidade beneficente, por onde eu começo, né? Tem algumas dicas que a gente pode dar aqui. Acho melhor deixar isso para depois. Bom, não tem muito segredo para falar de terceiro setor, isso é o básico. Só lembrando aqui que nessa questão da falência do Estado, né? E aí entra o terceiro setor. O terceiro setor, ele foi visto no seu começo, né, quando começou a surgir as primeiras entidades do terceiro setor, foram vistas com muita desconfiança, foram vistas com muito pé atrás. Por quê? Justamente pela falência do Estado, a sensação que o terceiro setor dava, né, tanto para o setor público
como para as pessoas, é de que ela, primeiro, de que ela está entrando num lugar que ela não deveria, que é um Estado que deveria estar dando conta. Segundo, que ela estaria roubando dinheiro do governo. Né? Então o terceiro setor sempre foi visto, sempre não, mas durante um bom tempo, né, foi visto com muita desconfiança por causa disso. Como se estivesse tomando o lugar do Estado, como se estivesse entrando no lugar de alguém que deveria estar fazendo as coisas. Então, eu me lembro que muitas vezes o discurso era assim, não, mas entra aí o terceiro setor, entra aí a organização não governamental, e aí o governo se sente confortável em não fazer nada. Muito tempo o discurso foi esse. Não, já que tem um terceiro setor, uma empresa privada, né, uma organização comunitária, uma organização social que vai fazer aquilo que o governo faz, então o governo senta e fica na dele. Não deveria ser assim. Essa fala, essa crítica, ela tem um fundo de razão. É verdade, é isso mesmo. O terceiro setor, ele surge na falência do Estado. Mas alguém tinha que dar conta disso, né? Alguém tinha que cumprir as lacunas, preencher essas lacunas com as necessidades sociais, cumprir algumas exigências dos direitos humanos, educação, vida, liberdade e tudo mais. Então hoje a desconfiança diminuiu. A desconfiança hoje é outra, tá? Principalmente com as ONGs. A desconfiança com ONGs, ou às vezes até mesmo com entidades beneficentes, é que algumas entidades beneficentes e algumas ONGs não são mais sem fins lucrativos. Por quê? Não é difícil entender por quê. Se você por um lado tem, então vamos começar aqui pela igreja, né? A igreja, como é que é o tipo de trabalho dela? É pago? É voluntariado, não é? Exceto um outro setor, por exemplo, em várias confissões, em várias denominações, você tem um pastor que é pago pelo seu trabalho. E olhe lá. Mas a maior parte da mão de obra eclesiástica, vamos supor assim, né, ou os recursos humanos de uma igreja, é voluntário. Então, as ONGs e as entidades beneficentes também surgiram numa lacuna, sempre com serviço voluntário. Acontece que, num trabalho voluntário, você tem uma baixa qualidade da mão de obra. Para você cumprir tarefas no setor público, não sendo funcionário público, você tem que ter uma certa capacidade técnica. Não é assim tão simples. Se você, por exemplo, entrar com uma entidade beneficente para dar conta de, por exemplo, alfabetização, por uma possibilidade aqui, alfabetização de adultos, você até pode conseguir mão de obra voluntária muito bem qualificada, mas isso caiu do céu. Porque a maior parte das vezes você vai ter uma mão de obra não qualificada. Para você ter uma mão de obra qualificada, você precisa pagar. E para pagar, você consegue recursos financeiros do governo federal, estadual, municipal ou de entidades privadas. Então as organizações não governamentais, como as entidades beneficentes, também conseguiram imaginar, bom, e agora o que a gente faz? Bom, vamos criar um CNPJ, um caixa, uma diretoria não só da entidade, mas também uma diretoria financeira, juntar o dinheiro e aplicar para dar conta dos projetos sociais que ela se propõe. Bom, entrou dinheiro, o que começa a acontecer? O dinheiro começa, obviamente, também a ser desviado. E tem formas e formas de desviar dinheiro, né? Caixa 2 é mais tradicional. Mas como o Caixa 2 está ficando muito batido, estão inventando outras formas. Quer ver um exemplo muito, assim, vou pegar um exemplo muito rotineiro, né? Então você tem lá, por exemplo, uma entidade beneficente, uma organização não governamental, ela cria o seu projeto de ação social. Tá? E lá no projeto, além das várias exigências que ela tem que cumprir, ela tem lá a sua planilha financeira, né? A sua planilha de recursos financeiros. Com que ela
com que ela vai gastar? Então, vamos supor que é um projeto social na área de educação, alfabetização de adultos. Bom, ela vai precisar ter dinheiro para comprar carteira, comprar material escolar, pagar professor, comprar todos os recursos necessários para montar uma sala de aula e etc. Está lá previsto na sua planilha financeira que você, uma suposição aqui, você tem que gastar R$1.000 com caneta. Aí você tem lá 20 alunos. Aí você olha para a sua planilha financeira que você imaginou que você gastaria R$1.000 em caneta, mas eu não vou usar tudo isso em caneta. O que você faz? Você pega uma parte desses R$1.000 da caneta e coloca em outro lugar. Pode fazer isso? Não. Não pode. Se está previsto gastar R$1.000 em caneta, você tem que gastar R$1.000 em caneta. A não ser que você não preste conta. Se você não prestar conta, você pode tudo. Só que você também não tem transparência. Agora, vamos supor que a sua entidade beneficente ou que a organização não governamental receba dinheiro do setor público, do governo federal, por exemplo. A prestação de contas é muito rígida. E aí você não pode fazer isso. O que geralmente organizações não governamentais ou entidades beneficentes podem fazer? Bom, vamos fazer assim. Eu compro 500 canetas, mas eu peço nota de 1.000. E eu pego esses R$500 que sobraram e aplico em outro lugar. Se você fizer isso, pode? Não, não pode. Mas se você aplicar em outro lugar do projeto, pelo menos você está readequando o seu recurso financeiro. Hoje já existe uma certa flexibilidade por parte da prestação de contas para você poder fazer essas mudanças, né? Porque senão você fica muito amarrado, você fica muito preso. Uma planilha de gastos, né, com recursos não pode ser tão fechada assim. Isso era exigido porque muito desse dinheiro ia para o bolso de alguém, ao invés de ser readequado para algum lugar. Mas isso ainda continua acontecendo, gente. Esse é o problema. Em muitas organizações não governamentais e entidades beneficentes, o dinheirinho lá da nota, né, que foi tirado, né, foi a nota de R$1.000 com caneta, aí é tirado 500, não vai para outro lugar, vai para o bolso. Geralmente da direção, né? Geralmente do cabeça lá da entidade beneficente, da diretoria composta e etc. Infelizmente, já foi feito o levantamento, não com entidades beneficentes, mas com organizações não governamentais. Já foi feito o levantamento de quanto de recurso financeiro se gasta para poder dar conta de certos projetos. E aí já se sabe que, por exemplo, cerca de 70% do recurso de um projeto social é para pagamento de profissional. Ou seja, o profissional do terceiro setor atualmente é caro. Tanto que está numa discussão hoje, né, no terceiro setor a respeito de se vale a pena continuar investindo em organizações não governamentais para dar conta dos projetos, porque uma boa parte do dinheiro dos projetos estão sendo aplicados em profissionais. Isso é um conflito, tá? Não está resolvido ainda. Por quê? Se por um lado uma porcentagem grande é pagamento de profissionais, de recursos humanos, isso custa caro. Por outro lado, é injusto se imaginar que você tem que pagar menos por esse profissional só porque você tem que dar conta de um projeto. Aí volta aquele ciclo vicioso. Bom, se você não quer pagar bem o profissional, você vai ter um profissional mal qualificado. Se você vai ter um profissional mal qualificado, você até pode gastar menos dinheiro no teu projeto, mas você vai ter um projeto também tão ruim quanto se gastasse mais dinheiro em profissional do que em outros recursos. Ou seja, não tem muita saída, né? Tá, mas assim, eu estou dizendo aqui algumas situações em que a gente possa pensar que se a gente pretende entrar no terceiro setor, a gente vai ter campo minado. A coisa não é assim tão simples. Ok? Acho que é o Gerson, é isso? Só passar a bola?